Vanessa Porchat acusa influencer preta de racismo. Ai, que delícia, né? Enfim, gente, surgiu em um tópico recentemente que foi referente ao Podpah e o despreparo deles para certas entrevistas, tá? Desde que o Wagner Moura foi no podcast, os meninos começaram a ser bastante criticados, mas eles pegaram a crítica e socaram você sabe onde, né? Porque geralmente é assim, hétero acha que o mundo é dele e que nada ele tem que fazer pra melhorar. E daí aconteceu isso com o Wagner Moura, depois foi lá Dani Calabresa e o Porchat, aconteceu de novo. Enfim, foram acontecendo muitas coisas assim relevantes que tipo, eles não mostraram que eles não estão preparados. A máxima que aconteceu, que o pessoal reclamou, porque aquilo, né? O pessoal paga pau pra gringo, foi quando o piloto X, que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia, foi lá e daí ele jogou uma pergunta X de ai, tamo competindo, ou enfim, uma coisa aí que o pessoal veio criticar. Porém, já veio antes já falado isso, tá? E aqui num programa que é o no Sem Censura no TV Brasil, a Ingrid Guimarães, ela falou um pouco sobre isso, assim, obviamente que não foi do podcast, mas é sobre talvez o desinteresse das pessoas em pelo menos estudarem um pouco ou estudar um pouquinho a pauta, né? Que a gente sabe que não vai tá arrancando pedaço. E tem uma história muito bacana que a gente tem aquele assunto da gente, mas assim, a bichinha, olha, trabalhou que nem uma doida, jovenzinha, juntou o dinheiro e comprou o primeiro apartamento com o dinheiro da peça aos 23 Isso anos. é uma coisa ó. legal de falar. 23 Muito anos, legal. Foi mesmo. Eu gosto de gente que pesquisa a vida, gente. Mas isso é muito eu tô tão legal. cansada de ir em podcast que ninguém conhece teu passado, ninguém pesquisa. Eu Não, tô mas tão eu feliz, acho- você não sabe o teu passado, que se deu ao trabalho. Basicamente foi só isso, mas aí o pessoal meio que já montou e já deu-se a entender que, de fato, isso seria mais relacionado ao podcast de maneira geral. Mas, né, consequentemente, quem tem o maior alcance, é um podcast gigantesco, é o Podpah. Mas não só isso, ele vem colecionando aí muitas, como é que pode dizer, antiprofissionalismo, tá? Se é assim que eu posso falar, referente enfim, entrevistadores e entrevistados, no caso. Vamos lá. Aqui, no caso, foi quando foi Porchat, ele foi divulgar o filme com a Dani Calabresa, o filme dele, não lembro. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Vocês Jovan. assistiram? Não chegaram a Vocês assistir. nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver A Thor, gente não né? vai com frequência. Nossa, acho que faz faz... tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o nosso brasileiro. Mas tirando a saia justa, mas vocês aproveitam essa minha sério? peça. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Olha que crime escroto do cacete, meu Deus do céu. Mas assim, bem feito, né, gente? Era só assistir um filme, sabe o que a pessoa vai falar, o Palestrante, ou pelo menos cita o filme recente. Gente, não é difícil você tirar 1 hora, 2 do seu tempo e assistir um filme pra comentar sobre o artista que você vai entrevistar. Isso não é difícil, tá? E aí foi se montando muito sobre em cima disso. Aí aqui a gente vai ver o vídeo que foi a pergunta, né, que virou meme, que ele foi criticado, enfim, vamos lá. Mas eu sou um cara que gosto desse tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Que pergunta merda. Que pergunta merda. Enfim, aqui se instaurou-se que foi assim, o pessoal criticar. A Estela, que é do Estela Verso, que tá lá no fundo, deu um zoom, gente, mas ela tá tocando em lugares que não é pra tocar. Enfim, a Estela Verso, que é dali do fundo, ela falou muito sobre Podpah e a incompetência performática, que é algo que meio que o pessoal tá ali, mas meio que é pra relevar essas idiotices que eles fazem e ir mais pelo conteúdo, porque é o que o podcast diz que se propõe a ser, que é uma conversa de bar. Porém, se é só pra ser uma conversa de bar, vocês vão receber convidados que vocês vão só ter conversas que são relacionadas ali quando a gente tá no bar, falar mal do sistema, falar alguma coisa, falar umas atrocidades, sabe? Agora, quando vocês se propõem a receber artistas internacionais ou até mesmo se propõem a, alegadamente, ser pago para divulgar filmes e coisas de certos artistas, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é isso daí. E, gente, eles são pessoas que eles têm muito dinheiro. O Mítico não tá aí agora. O Igão, eu acho que ele não trabalhou à frente das câmeras, mas por trás. Então, assim, e o mundo hétero a gente sabe que é muito bem abraçado. Homem hétero, qualquer pessoa que você jogar aí não tem carisma nenhum, não tem nada, mas ele vai ganhar muito dinheiro pelo simples fato de ser hétero. E eles têm muito dinheiro porque eles não estão na internet ontem, tá? Então, assim, isso daí é mais sobre falar essa incompetência performática, que é pra mostrar aí, tem uma performance, uma coisa ali meio que fingida, só que a gente sabe que de fato é desinteresse. E isso não pode acontecer no podcast do tamanho que é o Podpah e com convidados quase eles recebem. O podcast, ele é, acima de tudo, uma forma de conscientizar e de ensinar pessoas que vão consumir o conteúdo deles. Então, assim, é uma oportunidade muito grande pra você pegar e falar e
ter essa incompetência máxima de não pesquisar sobre o convidado. Mas lembrando, a gente tá falando sobre incompetência, tá? A gente tá falando basicamente sobre, de fato, essa incompetência performática, que é isso ali, você performar uma entrevista e ser competente naquilo. Somente isso que estamos falando e não pro lado que a Beta levou. Não vai. Então, assim, eu entendo o Porchat ter ficado pé da vida de estar sendo entrevistado por pessoas que não viram o filme deles e ter falado assim, se fosse a Vingadores você teria visto. Eu, no lugar do Porchat, também soltaria essa babaquice. Eu também falaria. Mas dá pra falar, você não precisava falar isso. Você não precisava. Também tem que entender que você tá esperando muito do outro lado, que tem um histórico de nunca ter sido profundo nas suas entrevistas. A profundidade desses podcasts é de um pire. Eu bem entendo do lado. Amiga, nesse caso, eu vou ter que discordar de você. Porque eu acho que a gente tem que parar de bater palma e parar de passar pano pra incompetência performática. Principalmente incompetência performática de quem já chegou lá e já tem dinheiro e já tem... Essa coisa do podcast Mesa de Bar, que não tem o intuito de passar nenhuma informação útil, que vem ali do despreparo fantasiado de espontaneidade, fantasiado dessa coisa do matuto, do pobre hipotético que não tem acesso à informação, que não sabe com quem ele tá conversando ali, que é pra ser uma conversa espontânea, só serve quando é realmente uma pessoa que não tem acesso. E hoje em dia é muito difícil alguém não ter acesso, entende? O Fábio Porchat, a Dani Calabresa, o Wagner Moura, a Anitta, qualquer tipo de celebridade, o Rodrigo Santoro, que também já foi lá, qualquer tipo de celebridade que vá até ali, não tá indo ali porque é qualquer pessoa que tá entrevistando, sabe? Essas pessoas não vão vir aqui na casa da Camila pra Camila entrevistar eles. Não vou vir aqui no meu quarto, amor. Ainda mais que eu tô em reforma. Eles não vão vir aqui sentar aqui no show com meus gatos e vão aceitar. Se eu chamar agora na DM do Instagram, sei lá, do Paulo Gustavo, que descansa em paz, do Fábio Porchat, do Paulo Vieira, vocês acham mesmo que eles vão olhar, considerar ser entrevistado nessa situação? Não vão. Eles vão porque eles são pessoas de, não sei de renome exatamente, mas porque eles agora são influentes. Eles estão lá no grande meio da sociedade, sabe? Então, assim, é burrice. E é uma burrice que é preguiçosa. Não é uma burrice a qual de fato ninguém orientou. Gente, eles já foram criticados muitas vezes. Eles não fazem porque eles não querem. Porque eles acham que o mundo tá aos pés deles, né? E vamos combinar, sinceramente, só por ser hétero, tá? Eles vieram lá de não sei da onde, eles vieram lá de uma comunidade, mas eles não vivem mais lá. Tá? Eles não vivem, eles têm dinheiro suficiente pra se manter o resto da vida onde eles estão agora em, sei lá, condomínio de alto padrão. E mesmo que viessem, é só a Camila fazer uma pesquisa de 20 minutos no Google que você já consegue muita informação pra conseguir conversar com essa gente. Essa incompetência performática vindo de uma pessoa pobre, às vezes a gente até passa um pano porque você fala assim, pô, mas essa pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não fez um curso superior, é uma pessoa que não frequenta os mesmos lugares da sociedade desses artistas e etc. O problema é quando essa pessoa é uma pessoa rica, porque eles já são ricos. Sinceramente, o mínimo que se espera de uma pessoa que tem dinheiro, que tem acesso, é que ela estude. É que ela seja uma pessoa que saiba conversar sobre, tipo, qualquer assunto, literalmente. Porque além deles terem tempo pra estudar, eles também têm dinheiro pra pagar alguém pra pesquisar pra eles e dar tudo de mão beijada, tudo mastigadinho. Gente, e não é difícil, é simplesmente você pegar, deixar o convidado falar. É simplesmente você pegar e falar pra alguém, soprar no seu ponto alguma informação X, já que eles usam, determinado tem podcast que não, mas uma vez que eles usam ali o fone, é simplesmente você pegar e fazer isso e tá tudo certo. A pessoa vai jogar a informação, você vai perguntar pro convidado e fazer cara de interessante enquanto o convidado fala. Não é difícil, não é. Eles poderiam estar com aqueles negócios de programa de televisão, que eu nem sei o nome, aqueles papel, que fica as coisas anotadas ali pra eles terem tópicos a discutir com os convidados. Gente, pelo amor de Deus, a blogueirinha. Olha a blogueirinha o que ela faz, sabe? Não é difícil. Não é difícil. Gente, eles poderiam ter tópicos no WhatsApp. Não é difícil. Isso daí é uma forma que é a incompetência mesmo. No mais seu puro ser de pessoas que têm dinheiro, que têm alcance, que têm relevância. Público hétero lá que segue eles, enfim. Mas é uma preguiça enorme de pelo menos mostrar que o conteúdo é relevante, sabe? De mostrar que é uma coisa legal, que você tá indo ali pra conhecer as pessoas. Poxa, quer ir num papo de bar? Beleza, tem que ir lá pra fazer papo de bar, falar sobre asneira. E, sabe, é bom também o pessoal quer ir. Às vezes a pessoa precisa disso, mas ela vai escolher aquele vídeo e vai ficar lá e pronto, sabe? Mas quando você for se propor a você receber pessoas que são de basicamente renome, pelo amor de Deus, gente, uma pesquisa, 5 minutos, sabe? Sei lá, paga pra alguém fazer alguma coisa, fazer uma pauta decente, procurar tópicos da pergunta. Gente, não é difícil, isso é pura preguiça e incompetência. E eles nem precisam fazer isso por conta própria, eles podem pagar alguém pra fazer isso por eles. Eu já falei aqui pra vocês várias vezes que não basta ter dinheiro, gente. Na hora que você tem dinheiro, o que você vai fazer com ele? Você vai
continuar na ignorância, você vai continuar nesse orgulho idiota de se manter ignorante, quando na verdade pessoas ricas têm noção da importância da educação na vida delas. Pessoas ricas têm total noção da importância que é você estudar, você se informar, porque informação é poder. Eu sinceramente não entendo esse orgulho de se manter ignorante que uma parte das pessoas que têm dinheiro no Brasil performam, porque não é possível que você tem dinheiro, você tem acesso e você queira se manter como uma pessoa ignorante. Gente, isso daqui é um reflexo muito literal que eu vou estar falando aí de Deolane, Carlinhos Maia e Virgínia. São pessoas que são ricas, têm dinheiro, não precisam mais ignorar as pessoas, porque se eles fizerem a limpeza ali de imagem, sei lá, 6 meses, 1 ano, mais ou menos, né, que leva ali pra eles pararem de divulgar triguinho e poder serem reconhecidos e serem falados sobre, o pessoal chamar mais pra publi sérias, tá? Eles não vão ficar sem dinheiro em 1 ano, 6 meses. Eles não vão. Mas sabe por que eles não fazem? Porque as pessoas continuam acompanhando e alimentando o ego das pessoas que são inúteis na internet. A Virgínia, a Deolane e o Carlinhos Maia são pessoas inúteis na internet. Apesar do Carlinhos Maia agora, ele foi a única vez que ele serviu pra alguma coisa, aquele gay imprestável, serviu pra alguma coisa e falou contra a escala 6x1, né, que é consequentemente a pessoa que mais assiste ele, que deve viver na escala 6x1, sabe? Então assim, mas entre partes, são pessoas que são conteúdos inúteis e não prestam pra nada, pra informar pra nada, gente. Sinceramente, nem engraçado é, vamos ser bem sinceros. E você vai falar, ah, mas eu não pesquiso porque aqui é conversa de bar. Meu amigo, olha quem você tá entrevistando, sabe? Você recebeu a porra do presidente do país no seu podcast. Como assim que você vai falar pra mim que você quer ter uma conversa de bar com o presidente do país? A gente tem que parar de bater palma pra ignorância performática, pra incompetência performática. A gente tem que parar de bater palma pra maluco dançar, gente. Beleza, os caras saíram da pobreza, saíram da periferia, fizeram o corre deles, chegaram lá, ganharam dinheiro. E aí o que eles vão fazer? Vão fazer musiquinha ostentando a X6 que ele comprou. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, sim, eles têm que ser cobrados, porque eles não... É por isso que a gente volta àquela fala. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, sabe? Porque, gente, não faz sentido. Eu não estou falando que eles não merecem estar onde está, nem nada disso. Porque, né, novamente, é o que a Beta Bochá, ela fala muito sobre, ela rebate pessoas pretas sobre isso. Ah, enfim, mas eu vou falar sobre ela lá no final. Mas não é sobre eles terem chegado lá. É eles estarem onde estão e não fazerem o mínimo. Gente, pelo amor de Deus. Estão recebendo qualquer um no podcast deles. E mesmo que tivesse recebendo qualquer um, mesmo que eles estivessem recebendo a tia Maria que vende bolo de pote na esquina, o mínimo é fazer perguntas decentes pra tia Maria contar a história dela. Sabe assim? É o mínimo, é o mínimo. E se é uma pessoa famosa, que já tem uma biografia que você encontra em qualquer lugar da internet, o que custa você estudar um pouco da biografia da pessoa pra você ir pra sua entrevista mais preparado, entendeu? Pra trazer tópicos de interesse pro público que tá te assistindo. Cara, não é tão difícil assim. Sei lá. Gente, é só você ir lá, pesquisar o nome da pessoa e na aba notícias no Google, e daí você filtrar a cada mês. Você pega notícias, sei lá, do começo do ano, do mês 2, do mês 3, do mês 4, do mês 5, vamos supor que vai entrevistar mês 6. Você vai pegando aí, ó, uma notícia só, uma notícia que fala sobre aquela pessoa. E você ganha dinheiro, você tá numa posição em que você pode fazer algo melhor e algo, sabe, tipo, diferente, e você escolhe continuar na mediocridade. Tudo bem, foi a mediocridade que te deixou famoso, mas nesse momento não precisa mais, entende? Você pode mais. Enfim, tanta gente que queria ter a oportunidade que eles têm de estar perto dessas pessoas que eles entrevistam, de fazer as suas perguntas, porque tem curiosidade, entende? Porque essas pessoas são exemplos, são ídolos, sabe assim? E tipo, eles não usam essa oportunidade pra aprofundar as coisas, sabe assim? Não usam. E é isso, é isso. Esse vídeo não é uma crítica à Estela. É só que eu realmente acho que a gente tem que parar de bater palma pra maluco dançar, sabe? A gente tem que parar de bater palma pra quem performa incompetência, enquanto tem um monte de gente que faz um trabalho super legal em outros podcasts, com entrevistas que não tem essa visibilidade toda. Enfim, até a próxima. Uma pessoa que eu achei incrível que eu vou recomendar pra você, Dan Pires, do LendaCast, tá? Eles falam muito sobre terror, mas o modo de entrevista dele é muito gostoso de ver, porque ele envolve muito convidado, traz muitas perguntas, uma coisa que o Podpah não traz. E daí envolve a pessoa ali, gente, é pra ela se sentir à vontade e, gente, ó, falar até da hora do podcast, né? Que também tem que dar a hora certinho que ele tem um funcionário, o funcionário tem uma casa também, né? Peraí também. Chegamos na Beta Bochá. O que ela fez, galera, que eu vou falar pra vocês, tá? Ela pegou o vídeo, ela foi falar sobre o Podpah. Antes, assim, várias pessoas pretas, ela pegou o vídeo da Camila, da Estela Verso, que a gente viu, da Real Cabulosa, que eu amo, ela é maravilhosa, e discordou de todos. Ah, primeiramente, se você é uma pessoa branca e você vê que na pauta tem só pessoas pretas falando sobre, eu acho uma red flag fodida pra você comentar,
tá? Eu acho muito complicado você falar, abrir aí a sua boca pra opinar sobre qualquer relação. E também voltar sobre o Podpah, que também são 2 homens pretos. Que eu não sei, às vezes, gente, esse pessoal ganha dinheiro e se identifica como branco. É uma coisa que acontece aí da vida, a gente não pode negar. Ver a situação, eu acho que ver essa pauta, ver uma pessoa branca coletar vídeo de várias pessoas pretas e discordar de todas, eu ainda acho bem problemático, mas vamos aqui ver, porque são 10 minutos de vídeo. Vamos falar sobre o Podpah, mais especificamente, saiu mais um corte onde mostra que um dos apresentadores... Lembrando que não foi nada editado, foi tirado o vídeo na íntegra, tá? Eu só reduzi o tamanho aqui e aumentei o áudio da Real Cabulosa. Não tem nenhuma edição, é só comparar com o vídeo original a esse vídeo. Porque aqui não tem edição de novo não pra prejudicar, não, porque daqui a pouco, distorcer a minha fala. Sempre essa desculpinha merda. Não tem o molejo pra lidar com o cargo de apresentar um podcast que tem aquele alcance, um podcast tão grande. E foi o que me incomoda nessa história é como se o cara tá com um podcast gigantesco e aí colocaram um apresentador novo. Como que os caras que fizeram um podcast chegar do tamanho que chegou não tem capacidade de apresentar o podcast? Eles chegaram lá, eles têm esse alcance grande por falar balela. A gente sabe que o Podpah, assim como qualquer outro podcast que tá aí, eles chamam os convidados e a proposta que eles põem foi de conversa de bar, de falar uma balela, de visualizar. Não quer dizer que tem um alcance, quer dizer que a pessoa vai saber fazer o que tá fazendo. A Virgínia tem um alcance, ela sabe fazer alguma coisa? Ela sabe influenciar de alguma coisa? Ela sabe comentar sobre alguma coisa? A Deolane sabe falar sobre alguma coisa boa? Ela tem um alcance. O Carlinhos Maia, a última vez que serviu aí, pelo menos foi contra a escala 6x1. Mas e o resto, todos os anos que ele tem? Ter relevância e ser grande não quer dizer que você vai saber usar aquele número e ser competente com aquilo que você tem. Eu não entendo essa lógica, não faz sentido na minha cabeça. O podcast do Podpah chegou onde chegou pela maneira que os caras são, pelo talento que os caras têm, pelo carisma que os caras têm de conseguir fazer aquilo ali. E aí quando eles chegam... Não, tá? Eles esqueceram porque eles são héteros. Porque o público hétero abraça de um... Gente, pelo amor de Deus, tem um influenciador que começou a postar vídeo 2 semanas atrás. Hoje tá batendo 1 milhão, só pelo simples fato de que é hétero. Não é porque sabe fazer direito, não é porque tem uma didática boa, não é porque tem um conteúdo bom. É simplesmente pelo fato de ser hétero. As pessoas, o mundo hétero, eles se abraçam muito gostosamente. Eu gostaria que os gays fossem assim, mas os gays são um inferno. Então, assim, não é como se eles crescessem por uma coisa, meu Deus, olha só que incrível a construção de carreira, como foi tudo bem pensado. Não foi, sabe? E se o podcast desse errado, eles iam continuar com o mesmo conteúdo. O podcast, ele foi uma das curvas que acabou juntando os dois e que deu muito certo. Mas se não desse certo, eles iam continuar com os conteúdos que, né, enfim, acho que o Igão mudou bastante. O Mítico mudou bastante conteúdo, mas seriam ainda conteúdos fúteis, sabe? Porque vamos fazer um funk, um rap sobre o carro caro que você comprou. Chegando num lugar grande, calma aí, vocês não têm capacidade de fazer isso aqui? Acho que muito pelo contrário. O negócio chegou onde chegou porque eles têm muita capacidade. É que isso, gente, então tira... Eles têm capacidade eles têm. Mas eles têm preguiça e eles não querem fazer. Eles colocam o Pedro Bial. Será que o podcast vai bombar tanto quanto? De novo, não é comparando qualidade. Mas as pessoas estão perdendo um ponto aqui, que é o ponto de eles não começaram a pegar esse podcast agora pra fazer. Depois que bombou, pra trocar os entrevistadores e colocaram eles. Está perdido em uma... A questão não é essa, meu Deus do céu, Beta, como você é burra. Você tem coisa que você arrasa, mas tem coisa que você é muito burra. A questão não é questão de crescimento, gente. A pessoa pode crescer por qualquer coisa na internet hoje em dia, galera. A pessoa pode crescer por qualquer coisa na internet. A questão é o estar lá, tá? Eles são incompetentes, sim, competentes em tentar melhorar, porque eles não fazem isso porque eles não querem. Eles são competentes em serem arrogantes e não melhorar nisso. Porque isso, a Real Cabulosa está falando, não é de uma coisa que é de agora. Não é uma coisa que começou agora, é uma coisa que já tá antiga, galera. É uma coisa que já tá antiga. Então, assim, se continuar a mesma merda, é porque eles são incompetentes, tá bom? Revistas falando coisas que, desculpa o termo, se encher linguiça, né? E ele tem alguns fatos muito interessantes que sempre me intrigam, particularmente, porque, por mais que seja nítido que os meninos não tenham. Toda vez que pipocar na minha telinha críticas ao Podpah, vou repetir. Quem se desdobra pra criticar o Podpah tem stories racistas e de preconceito de classe. É amargo demais os moleques onde estão, né? Aí vocês têm que arrumar a crítica pelos cantos. Novamente, não é aquilo por onde tá, de onde saiu, pra onde foi, tá? Que bom que eles chegaram onde eles chegaram. Agora que vocês estão aqui, eu vou criticar vocês estarem aqui e fazer direito, tá? Porque não adianta estar aqui e fazer merda, gente, pelo amor de Deus, tá? E fazer pela metade, além do mais estando aqui com dinheiro, com acesso, com benefícios, tá? Então, não adianta estar aqui. Não adianta. Se você não vai usufruir isso, pra pelo menos sua melhora profissional. A gente não tá
falando sobre, o passado e de onde veio. É a melhor profissional, gente. Sinto muito. O podcast, você acha mesmo que já teve convidado internacional com dublagem, já teve o Chris Hemsworth, já teve um monte de DJ internacional que foi lá. Vocês acham mesmo que se continuar da forma que estão, da forma que eles não melhorarem profissionalmente falando, principalmente para o podcast, vocês acham mesmo que eles vão ser requisitados em algum momento na vida pra poder falar sobre qualquer artista grande? Não vai, gente. Então essa cobrança é uma melhora pra eles, pra ficarem uma coisa gostosa de assistir. Porque não adianta você ir lá assistir, quando você para e olha pra cara do entrevistador, ele não sabe a própria pergunta que ele está fazendo. Capacitação. Botaram aqui, ó. Toda vez que pipocar na minha telinha críticas ao Podpah, eu vou repetir. Quem se desdobra pra criticar o Podpah tem histórias, deve ser racismo, preconceito de classe. É amargo demais ver os moleques onde estão. Aí você tem que arrumar crítica pelos cantos. Sim, eu acho que tem. É porque no final das contas existe sim uma questão de classe nessa história, que é o que é bom e o que é ruim. Pra mim, o debate é mais nesse lugar de existe a comunicação que a gente acha que é certa e existe a comunicação que a gente acha que é errada. E no final das contas tudo tem a ver com raça, classe. Aquela gente puta influenciadora. Tá bom, gente. Que delícia. Não, eu amo, assim, a preta cabulosa que literalmente ela tá aí vencendo na vida, tá estudando, saiu lá da favela, tá? É modo de falar, né, gente? Saiu lá da favela, teve todo um crescimento, traz todo um histórico, ensina bastante coisa aí na internet pro pessoal, traz uma vivência completamente diferente, que ela cresceu muito falando sobre a vivência dela, que era lá, como era a comunidade, e o quanto é sufocante ver nisso, e quanto são as coisas, como são difíceis as coisas lá, e até mesmo que é imposto nas pessoas sobre isso. A Beta Bochá, que é uma mulher trans, branca, com todos os privilégios agora possíveis, tá bom? E além do mais, sendo uma pessoa gorda no Brasil, que não é fácil, tá querendo impor racismo em uma pessoa preta. De novo, uma mulher trans, branca, no auge dos seus privilégios, no seu apartamentozinho no centro, quer impor racismo em uma influenciadora preta, que você é da comunidade. Eu queria saber, Beta Bochá, você já viveu em alguma comunidade? Você já viu principalmente um dos vídeos iniciais da Real Cabulosa pra saber de onde ela veio? Acho que não. A capacitação que você tá defendendo, né, que os meninos têm, acho que te faltou também pra estar falando sobre ela. Dedicação pra administrar um podcast daquele, como apresentador. Por que eu falo isso? Porque, gente, é uma questão de você faz um podcast por semana. Eu entendo que um podcast não é a única coisa que você faz. Mas o que custa, um dia antes, 2 dias antes, você dar uma lida estudada sobre a pessoa que você vai entrevistar, sobre os temas que você vai abordar. Ainda mais quando é uma pessoa que é extremamente conhecida e a pesquisa em relação àquela personalidade é algo relativamente fácil. Então, assim, pra conduzir o programa, eu entendo que o programa tem uma forma descontraída de prosseguir. Porém, dá pra ser um descontraído interessante. Isso daí dá, galera, dá. É só vocês assistirem. De novo, aqui, ó, Dan Pires, né, da Cash, é maravilhoso, fala sobre terror, mas eu gosto muito de acompanhar. E não é difícil, gente. Não é difícil. E não só conversa. Cara, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte: como que não é interessante? Como que não é interessante? Eu quero só ver um negócio aqui. O vídeo deles, com esse cara, teve mais de 500 mil de views. Amor, ter 500 milhões de views não quer dizer nada hoje em dia. Um vídeo no TikTok, bomba aí, 100 milhões de views, no outro dia ninguém lembra. O que adianta? Que é consistente. Gente, é o YouTube, independentemente. Teve gente que assistiu. Você aí em casa assistiu Max Verstappen e Sérgio Pérez? Vocês assistiram esse podcast? Porque eu não assisti. Eu não dei essa visualização. Então, assim, é relevante a que ponto? Sabe? A que ponto? Visualização não quer dizer relevância. Não quer dizer relevância. Qualquer coisa hoje, então, que for viralizar é relevante. Qualquer coisa hoje que eu postar hoje bater 1 milhão de views, tem que ser relevante. Tem que ser comentado pelos próximos 30 anos. Aí, pelo amor de Deus, né? Isso tem há 12 dias. Esse vídeo, obviamente, continua crescendo, né? E são 2 pessoas que é bem nichado, né? Fórmula 1 é uma coisa que não é uma coisa que o mundo inteiro gosta. Será que não é interessante? Gente, aqui tem uma coisa chamada público hétero. Você sabia, Beta? Tem uma coisa chamada público hétero. Isso daqui é público hétero. Você, né, não sei se você é uma mulher bi ou uma mulher hétero, enfim, mas eu acho que você, enfim, independente de sexualidade, não assistiu. Não me interessou. Eu aposto que metade do Twitter não assistiu. Não interessou. Mas existe uma coisa no mundo, pessoas no mundo, que são héteros e se interessam por isso, tá? Isso não quer dizer que é de forma completamente relevante e que a gente tem que... Não, tá aqui o atestado. O vídeo viralizou agora, tá aqui o atestado. Quer dizer que todo vídeo que alguém vai fazer de comédia de médico agora e viralizar, a pessoa é médica formada. Ela não precisa mais ter que estudar. Ela pode simplesmente chegar lá, apresentar o vídeo e ela é médica. Pelo amor de Deus. Será que essas quase 500 mil de pessoas, de views que tiveram, não se interessaram no programa? Será que o programa foi ruim? Entende? Eu acho que, de novo, é um lugar de achar que pode... Conversa. Até porque, querendo...
Não sei o que aconteceu aqui, galera. Eu, pelo visto, vou discordar de todo mundo. Já tô sentindo isso, que eu vou discordar de todo mundo que vai... É porque acho que se fosse uma pessoa branca, ela tinha ficado quieta e concordado. Geralmente é assim que funciona, né? Só pra mostrar aqui, gente, o que foi cortado, tá? Não se interessaram no programa? Será que o programa foi ruim? Entende? Eu acho que, de novo, é um lugar de achar que o Podpah precisa se tornar algo que ele não é. Eu não vou responder porque ela não é burra. Achar que o Podpah... Conversa. Até porque, querendo ou não, é um trabalho. Podcast é uma fonte de informação. Não que você vai sair bacharelado, que é um alto teor educativo, acadêmico, não. Mas é uma fonte de informação. E aí eu dei de cara com esse tweet que tá aqui em cima de mim, que obviamente é de um homem da cor dessa parede, falando que Desculpa. a gente questionar a qualidade do Podpah é racismo e frustração por ver pessoas periféricas alcançar tais lugares. E é interessante, obviamente, vem de um esquerdista da cor dessa parede, cirandeiro. Porque assim, quem é periférico sabe que existem muitas pessoas que têm total capacidade, mesmo sem os recursos que o Podpah tem, de fazer algo muito melhor, algo muito mais dinâmico. E eu nem... Melhor sobre que régua. Quando a gente julga alguma coisa, a gente tem que entender com que parâmetro a gente tá julgando. Melhor a partir de que régua. Da régua da entrevista formal, realmente. Tem pessoas que são entrevistadores formais muito melhores do que eles, é um fato. Mas é isso que ele se propõe a fazer? E sim, ela também poderia falar que eu sou da cor dessa parede aqui, pra eu estar falando sobre isso. Se propor a fazer não quer dizer que isso vai acontecer. Se ele se propõe a fazer essa conversa de bar, eles vão estar recebendo Max Verstappen, que é um corredor de Fórmula 1. Que podcast que se propõe a ser uma conversa de bar vai receber Max Verstappen, corredor de Fórmula 1? Gente, pelo amor de Deus, o Joguei no Grupo, que é o podcast da Jenny, do Controle Y e do Fabão. Eles são conversa de bar. Eu acho que esse é um podcast que se propõe a ser de uma conversa de bar. É onde eles vão caçoar, eles vão falar sobre tudo ali, eles vão rir, vão envolver a gente e tal, e vai ser muito tranquilo. Agora, quando você é grande, que você se propõe a ser grande, não é uma coisa que aconteceu, que eles falaram, não, vamos se manter aqui. Eles se propuseram a ser um podcast grande. Gente, eles receberam, de novo, né, o presidente Lula. Eles receberam foco em presidente no podcast. Sabe quantos podcasts que recebem um presidente? Sabe? Tirando podcast que já são apresentados por jornalistas. Gente, nessa minimamente você não vai chegar no Lula e você tá um meme do Twitter. Ser melhor no sentido de ser informativo. De eu ver pessoas que são desinteressantes igual esse Max, e eu querer assistir pelos meninos, porque eu sei que eles vão entrevistar, vão mandar bem, e eu sei que eles vão estar ali. É por isso, é nessa régua de ser melhor, a qual que independente do convidado, pode ser o pior convidado, o convidado tem um carisma de uma porta, tem um carisma de um Luba TV, mas eu vou querer assistir, porque eu sei que eles vão entrevistar bem, e vão me envolver pelo menos ali, vão conseguir enrolar o convidado, desenrolar com o convidado. Existe uma régua que é do entretenimento, que é uma coisa boa pra você assistir, que é uma coisa boa pra te prender, pra trazer pessoas novas. Não é isso. A Beta Bochá, ela tá querendo impor um racismo que não tem. Porque tem gente que não tem 1/3 do que o dinheiro dos meninos tem. E fazem um trabalho muito foda e não são reconhecidos, não tem alcance. De novo, ter alcance não quer dizer ter relevância e que é bom. Isso. Mas é aquilo, né, gente? Existe também, quando a gente vai falar de racismo, a gente tá falando de coisas que são, de estudos também que são históricos. Eu acho que quando a pessoa fala que isso aqui tem a ver com racismo, tem a ver, sim, com o que é a cultura, o que é o formal acadêmico é branco. O formal acadêmico, o que a gente entende como o que é bom dentro da academia, dentro da universidade, da faculdade, tem uma raiz europeia. A formalidade, a maneira de se falar bem, a maneira de se portar, tudo isso tem uma raiz europeia branca, americana, né? Então, a gente tem um formato. Quando a gente pega um formato que é completamente mais informal, esse formato informal, ele é associado a uma classe baixa. E a gente sabe que existe uma relação direta entre classe baixa e raça. Por isso que a gente fala que é racismo. As pessoas acham que é simplesmente... É porque racismo não é só simplesmente uma maneira de você agredir outra pessoa pela raça que ela tem. É toda uma questão estrutural. Então, sim, eu concordo que tem uma questão racial, sim, nessa história. Não tem questão racial, não. É que você tá sendo burra. Você tá sendo burra porque você quer. Não existe questão racial, gente. Sinto muito informar. Mas é uma coisa tipo, gente, vamos ser sinceros. Vocês, mesmo conhecendo, se vocês acompanhassem isso igual, vocês iriam assistir tal de Max Von Perto se vocês soubessem que eles não vão saber fazer uma pergunta decente. Eles não vão saber entrevistar, manter, pelo menos levar a entrevista, sem fazer perguntas que são redundantes, ou literalmente prolixos num certo assunto. Vocês assistiriam? Não, gente. É sobre isso que tá falando. Ninguém está falando pra mudar. É sobre isso. Porque, novamente, é aquilo. Eles cresceram porque também eles são héteros, mas pela forma deles de interagir com os convidados, pela forma deles de serem, por eles manterem essa imagem periférica, sempre tá retomando sobre isso, que eu acho muito importante, você retomar suas raízes. Mas uma coisa que não dá pra acontecer é você retomar as raízes e permanecer nisso a partir do momento em que os seus privilégios e, sei lá, o seu financeiro muda. Você pode sim permanecer da periferia, seja lá o que for, mas você pode pelo menos ter um estudo,
estudo. E de novo, não é pra você ter um estudo, você se formar em jornalismo pra entrevistar. Gente, é só você estudar o convidado. É só isso que tá pedindo. Sabe que vai trazer coisas, que vai trazer conexões que são relacionadas ao público. Por exemplo, de que maneira, vou fazer uma pergunta, tá? Pro Max, pelo menos trazer um gay ali perto. Um gay ali pra assistir aquela entrevista, nem que seja pra dar em cima dele. Sabe, de que maneira? Sei lá, vou jogar uma pergunta de diva pop, se ele escuta, tem uma cantora favorita, se tem alguma música favorita, sabe? São essas coisas assim, mínimas. Ninguém tá pedindo pra eles virarem jornalista, Beta Bochá. Ninguém tá pedindo pra virar jornalista e pra ser extremamente formal, pra eles irem lá apresentar podcast como se fossem empresários, de terno e gravata. Ninguém tá pedindo isso. Só tá pedindo pra que o podcast, tá? Que eles melhorem, que eles se tornem profissionais em pelo menos reter um público maior, que às vezes não é o público-alvo. De carisma, porque eu vou pontuar aqui. Eu tô falando de dedicação mesmo. De você estudar e ir atrás daquilo que você tá se propondo a fazer. E ser preto, que é uma coisa que ali, pra mim, nenhum dos dois são pretos, nem o Igão e nem o outro. Eu acho que essa questão, né, da racialidade do Igão, ela só aparece na hora de fazer publi com público-alvo preto periférico. Aí ele arma o cabelo, aí ele faz trança e etc. Mas isso é um outro assunto que eu não vou aprofundar. Então, ao invés de ficar combatendo o racismo imaginário, seria interessante a gente começar a procurar entender o que a gente consome na internet. Pra quem a gente dá alcance. Seja influencer, seja apresentador, seja jornalista, o que for. Artista. Seria interessante usando pauta em situações imaginárias. Eu não concordo muito não, mas tudo bem. Eu também não gosto desse debate do pra quem a gente dá pauta, pra quem a gente dá não sei o quê. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que o que mais tem alcance normalmente é sempre visto como o de pior qualidade. Mas se a gente tem uma população que quer ver aquilo ali, quer ver... Jesus Cristo, nossa, como uma pessoa pode ser tão burra. Vem cá, a Virgínia tem alcance. É bom? A Deolane tem alcance. É bom? Sinto muito, tá? Quem tá aí até mesmo impondo um racismo enraizado é você, Beta. É você. Ela pode ser, gente, a pessoa maior do mundo. Branca, preta. Se o conteúdo for ruim, a gente vai julgar como ruim. E pronto, acabou, tá? Não estou falando de questões que são pessoas que querem impor, igual foram muitos, tá? Muitos comentários extremamente racistas quando eles entrevistaram o Wagner Moura, que foram muita gente lá, a gente encheu o saco dos meninos. Isso daí foi foda. Isso daí foi chato pra cacete. Não tem a grandiosidade que o Wagner Moura tem, só por ele ser branco. Não estou falando sobre isso, estou falando, gente, é uma coisa, é um podcast, você vai entrevistar, mas às vezes tem, você vai trazer um público. Tem, gente, às vezes tem. Quer achar alguma coisa em comum com a pessoa, nem que seja pra você viralizar, sabe? Uma pergunta interessante, uma coisa, sei lá, pra fazer corte pro TikTok, tá? E ninguém tá falando conteúdo. Meu Deus, apaga o podcast, apaga tudo. Não, gente, tem conversas com MCs, com pessoas que são periféricas, que trazem toda uma consciência muito incrível, muito boa pra cacete. Foram eles que estavam lá entrevistando e falando sobre, porque também faz parte da vivência deles. Isso que é interessante, a pessoa falar como se ela realmente estivesse ali aquela prática e falasse sendo muito convincente com aquilo, sabe? Sendo muito coeso com o que tá falando, sem se perder nas palavras. É isso que tá falando. É sobre isso que estamos citando. Não é sobre o fato deles serem pretos ou não serem pretos, que agora eu já não sei mais, né? Que a Real Cabulosa, ela que sabe mais sobre isso daí. Não é sobre isso. Não é importante. É que, gente, falta uma coisa que é, olha, vamos se moldar ao convidado. Gente, eu não tô pedindo que a Pablo e a Urias vão lá no podcast e eles sejam de terno e gravata, falando sobre a mudança climática, discutindo sobre pautas da ONU. Eu não quero isso. Eu não quero que eles debatam sobre isso. O que eu quero saber é que eu vou abrir um vídeo e eu quero que mesmo seja um convidado que eu nunca vi na minha vida, que não é do meu nicho, mas que pelos meninos e pelo profissionalismo, pelo menos pelo ambiente a qual eles vão deixar, que é aquela coisa confortável, descontraída e coesa, que é uma coisa que infelizmente não acontece em muitos podcasts, vão me prender. Ver daquela maneira, que quer ver o Ratinho e não quer ver a TV Cultura, o que a gente faz com isso? Que a gente se acha muito importante da gente ver TV Cultura e achar que o Ratinho é de péssima qualidade. No final das contas, tem que entender que se a gente quer fazer algum tipo de transformação, se a gente quer chegar a algum lugar, talvez a gente tenha que aprender mais com o Ratinho do que com a TV Cultura. E não tô falando sobre questões éticas aqui não, tá? Mas a gente se coloca muito num pedestal muito lindo, a alta cultura, o que deve se fazer, a maneira como se faz, e às vezes esquece que se a maioria das pessoas estão vendo isso aqui, talvez essa linguagem aqui seja a linguagem que a gente vai chegar nas pessoas. E aqui eu tô falando de política. A gente como progressista, a gente se coloca em lugares muito de uma rebusquez, de um pedestal tão lindo acadêmico, de o que é bom, o que é certo, o que não sei o quê, e fica, ao invés da gente tentar falar... Desculpa. Eu não sei que lado progressista é esse que você está citando. Porque pra mim, o que é bom e o que é ruim. Ruim é capitalismo.
ruim é a direita. Ponto. Sabe? Ponto. São coisas coesas. Ponto. Ai, porque um podcast X é a forma de falar. Gente, eu amo. Eu acho um porre quando vai falar de forma formal. Eu amo quando a pessoa não parece que me engoliu um dicionário, sabe? Ou sei lá, engoliu qualquer termo que seja judiciário e tá falando ali com palavras extremamente difíceis. Eu odeio. É sobre essa crítica, tá? Que muitas pessoas fazem pra outros podcasts, pra outras pessoas. Mas sobre o Podpah, não é sobre isso. É sobre você, pelo menos, não é pra você mudar sua linguagem. De novo, porque ela quer impor coisas, pautas que não existem. Não é sobre racismo, não é sobre criticar de onde eles vieram e que é pra trocar, pra colocar prestadores brancos ali. Não é sobre nada disso. É sobre, gente, por favor, tira 5 minutos e estuda. Tenta só pelo menos fazer um ganchozinho, sabe? De pergunta, pra pelo menos eles traz um público, traz um corte pro TikTok que seja. Somente isso. Não é mais nada, não é mais nada. Não é esse caos de 80 cabeças que a Beta botou. Não existe. Não existe. Algum tipo de outra língua, a gente fica se debatendo, sabe? Se dando com a cabeça na parede, ficando muito chateado que as pessoas não gostam do que a gente acha que elas deveriam gostar. E aí entra toda uma outra questão. Ai, meu Deus, socorro. Esse vídeo já tá enorme, né? Tinha mais uma outra opinião aqui, mas eu vou deixar por aqui. Eu acho isso, gente, que eu concordo profundamente. Se você se propõe a fazer um programa normal de entrevista, existem pessoas muito boas e pessoas muito ruins nesse lugar. Mas a gente não pode achar que tudo é do formato que sempre foi e sempre vai ser. A gente não pode achar que a internet ela tá inventando 1 milhão de outras maneiras de fazer comunicação. O React mesmo é uma coisa que nasceu praticamente da internet. Ah, tá, já tinha o Marcos Mion fazendo não sei o que, já tinha não sei o que, já tinha isso. Mas esse formato de vamos bater um papo aqui, eu e você, vamos, como se eu estivesse te mostrando, falando, amiga, olha que legal isso nasceu aqui. A internet ela tem uma possibilidade, uma capacidade de entender a cultura muito maior do que a televisão. Muito maior. Então não vamos achar que a gente tem que se enquadrar e fazer as coisas de um jeito que sempre foi feito, porque o jeito que sempre foi feito já está ficando para trás. Então não caiam nessa armadilha. Se hoje a gente está assistindo uma Liz Macedo que sobe 50 vídeos por dia das maiores banalidades da vida dela, é porque as coisas mudaram. A gente está interessado em outra coisa. Abram. Vocês me perguntam, quem é Liz Macedo? E eu respondo pra vocês, eu não faço a mínima ideia. Mas é de uma pessoa branca aí. Gente, deve ser outra branca irrelevante. Parem de se debater com o passado e olhem pra frente. Toda vez que a gente fica se debatendo com o que deveria ser, o que era, o que é isso, não tô falando que o Podpah é o futuro e o Pedro Bial é o passado não, tá, gente? Muito pelo contrário, tem pessoas que entrevistas sensacionais e incríveis, tinham toda uma outra linguagem, a Marília Gabriela sempre foi muito boa nisso, então assim, que tinha uma outra linguagem que flertam com a informalidade, mas que era muito legal porque era muito diferente, mas hoje a gente tem acesso a outras coisas. O maior sonho é ter um programa que eu possa levar pessoas pra falar, que elas falem qualquer coisa que não seja aquilo que elas já falaram em todos os outros lugares. Porque o que eu mais amo é saber se a fulaninha de tal faz cocô de porta aberta ou fechada. Pode ser muito bobo, mas às vezes o que a gente quer é se conectar com o ser humano e saber se ele é parecido com a gente em alguma coisa. O que eu mais amo ver, e é por isso que o programa como Tata Werneck dá tão certo, por isso que o programa da blogueirinha dá tão certo, que a gente quer ver as coisas fora desse padrãozinho, desse roteirinho fofinho e quadradinho que a gente tá acostumado a ver até hoje. Mas é aquilo, as entrevistas da blogueirinha são uma coisa coesa. As blogueiras da Tata Werneck, coisa coesa. A entrevista do Podpah, gente, sinto muito. Sabe? Você não dê tempo de formular a pergunta e falar tamo competindo. É ali, você tamo competindo, muito prolixo, muito redundante. Sabe? Gente, faz um link show, joga alguma coisa. Sei lá, sabe? Linka com qualquer coisa, um funk, sabe? Mas tem essas coisas na mão pra pelo menos a pessoa manter ela entretida. Pelo menos ser surpreendida, um assunto X do nada. Realmente, a gente não quer o básico das coisas, a gente não quer realmente a forma quadrada de se falar e de se envolver sobre um assunto. A gente quer uma coisa diferente. E é uma coisa que sinto muito. Os meninos do Podpah, eles não entregam, sabe? Gente, vocês vão receber, sei lá, qualquer ator que seja. Você não vai assistir o filme. O Wagner Moura foi lá divulgar o filme e eles não assistiram o filme. Eu gosto de ver a Tatá fazendo as pessoas se desconstruírem completamente, se desconstruírem, eu digo, como pessoa, como personagem. Porque essas pessoas todas já estão cansadas de falar as mesmas coisas, né? Em qualquer entrevista que vão. Eu mais gosto de ver isso. Eu mais gosto de ver a blogueirinha perguntando coisas proibidas que ninguém nunca pode perguntar. Botando a pessoa em uma saia justa e que não bota ela numa saia justa porque simplesmente ela é escrota. Não, porque bota de uma forma que a pessoa tem que rebolar ali pra responder uma coisa que ela não treinou. Agora é foda, porque hoje em dia todo mundo já aprendeu a maneira, todo mundo já sabe a maneira que a blogueirinha vai tirar o chão. Mas eu acho genial aquilo ali. A gente trata como bobeira coisas que na verdade são as coisas mais legais que estão acontecendo hoje em dia. Então assim,
assim, não caia nessa armadilha, falei demais nesse vídeo. Realmente, falou demais mesmo, falou até que eu não deveria. A Real Cabulosa, ela só postou um vídeo falando aqui. Eu, pra deixar depois de ela me chamar de elitista e racista por ter falado do Podpah. Vá dar sua opinião na sua casa, vá dar sua opinião na sua igreja, vá dar sua opinião com seus vizinhos, com seus amigos, com quem lhe interessa. Aqui é lugar de fazer lei, aqui é lugar de ter compromisso com a vida da... Desculpa, se ela vive num castelinho mágico, qual o conteúdo dela é consumir brancas, irrelevantes e fúteis, aí já é um problema dela, tá? Mas aí, vamos aqui ver o último vídeo, que é da Camila Azevedo, maravilhosa, falando sobre. Eu não tenho nem 1/10 do dinheiro que os donos do podcast têm. E nem por isso eu venho aqui pra internet me vitimizar utilizando a pobreza como escudo pra minha ignorância. Se eu não sei, eu pesquiso. Se eu quero aprender, eu estudo. Eu vou falar aqui a mesma coisa que eu escrevi nos comentários do vídeo da Beta Boechat. As críticas não são pelo formato do podcast. Formatos de mesa de bar existem aqui no Brasil e no mundo todo. Tudo depende de como você conduz. As críticas ao conteúdo que é passado. A não formulação ou pobre formulação de perguntas para que a conversa evolua. Na minha opinião, e essa é só a minha opinião, que de verdade só importa pra mim e pra quem vai concordar com ela. O podcast é medíocre e o público que assiste o podcast também é. E porque o público também é medíocre, ele aceita qualquer coisa que é feita da forma como é feita. Esse público não questiona e defende o conteúdo pobre que é entregue, porque entregaria a mesma coisa se estivesse no lugar dos donos do podcast. Quer ver uma comparação boa pra vocês aí? É igual quem assiste Sabadão da Virgínia. A gente vai pedir pra essas pessoas pensarem em rever o conteúdo que tá sendo passado na TV? A pessoa assistindo Sabadão com Virgínia? E ser medíocre não é ser ruim. Quer dizer apenas que você tá na média. E você não faz questão de se aperfeiçoar. E eles têm todo o direito de não se aperfeiçoar, porque a defesa do público deles é de que tá dando certo, eles estão ricos, por que vocês estão reclamando? Tem razão. Se tá dando certo, eles não precisam mudar. Mas isso não quer dizer que eles não possam ser criticados. E as críticas que a Beta Boechat escolheu colocar no vídeo dela foram 3 críticas de mulheres negras e periféricas, que estavam falando justamente do primeiro ponto que eu falei no começo desse vídeo, que é utilizar o artifício do sou favelado, vim da pobreza, para justificar um trabalho pobre que é entregue, para justificar a sua ignorância. Sendo que quem está usando este argumento da pobreza nem é mais pobre. Quando eles falam isso, sinceramente, eles são tão grandes, sabe? Porque tem gente que ainda mora na favela e não é por questão de estudo, sabe? Tem pessoas que são estudadas e elas estão morando na favela, isso não quer dizer nada, sabe? Isso não quer dizer nada. Mas acho que impor essa pauta pra eles é muito importante, porque daí sensibiliza um público que tá ali pra adotar. Pra poder falar, gente, eu não sou racista, eu sigo o Mítico e o Gão. Igualmente o que aconteceu com o Davi Brito, sabe? Isso que eu fico muito triste, porque eles são sim referências, eles são um público que o público acompanha eles bastante, mas às vezes não é por gostar da personalidade. É mais pra ter ali, ó, uma carta do Uno ali, pra falar, gente, como é que eu sou racista? Olha quem eu sigo, os caras do Podpah. Uma pessoa rica utiliza do argumento, eu saí da favela, vocês estão com inveja, vocês só estão criticando porque não gostam de ver um favelado entrevistar um piloto de Fórmula 1. Esse argumento apenas reforça um estereótipo de que gente pobre, gente favelada, gente periférica não estuda e nem se esforça para melhorar. O que, em absoluto, não é verdade. E utilizar o argumento de que eu, Joana e Real Cabulosa, estamos tecendo essas críticas de um lugar elitista que vê tudo com um olhar branco e europeu, além de não estarmos fazendo recorte racial, sério mesmo? Eu vou me repetir. Eu, Joana e Real Cabulosa não ganhamos absolutamente nada criticando esse podcast. Mas ninguém ganha nada. Ninguém que vem da periferia, ninguém que é pobre, ninguém que é favelado ganha absolutamente nada quando os donos desse podcast continuam utilizando a falácia do vim da pobreza para reforçar um estereótipo de que o pobre é ignorante, de que o pobre não se esforça, de que o pobre é conformado, de que eu sou assim mesmo e não preciso melhorar em nada. Mas é isso, tá dando certo para eles. E quando dá certo, quando uma pessoa fica rica, aí ela não pode mais ser criticada. Aí ela fica acima do bem e do mal. Mesmo que quem está criticando seja exatamente da mesma demografia da qual aquela pessoa diz ter saído. O preconceito de raça e de classe chega muito antes do nosso conteúdo. E da forma como está sendo feito, só reforça aquela frase antiga. O pobre sai da pobreza, mas a pobreza não sai do pobre. É isso, ela resumiu bastante muito o que a Beta já falou. E é aquilo, gente, a Beta ela tá sendo extremamente criticada, tá? Extremamente criticada por gente que é Faria Limer, tá? Por brancos, pra achar que é só preto que tá falando mal dela, não. Tá sendo bastante criticada por brancos, talvez
eu acho que logo logo ela apaga o vídeo. E aqui é um fixado dela, ó. Oi galera, tudo bem? Queria conversar com vocês uma coisa. Estou recebendo hate desproporcional por esse vídeo. Eu juro que não entendo o motivo. Claro que não, você é branca. Porque você escolheu vídeo de pessoas pretas, de mulheres pretas falando sobre, com propriedade, sobre, e discordar da propriedade que elas estão falando, né? Claro que você não vai entender. Nunca imaginei que defender um ponto de vista que realmente vai de encontro ao que é mais comumente entendido por aí, iria me causar tanto estresse. Me assusta demais que minha opinião, que foi 100% dedicada a debater o conceito do que é comunicação e os formatos que são dados como imutáveis, tenha sido recebido por muitas pessoas como um ataque pessoal. Já fui xingada de coisas absurdas, acusada de ter dito coisas que não falei. Sempre esse mesmo de culto. Desculpe, o vídeo tá gravado. Isso sem contar com a porta que se abriu para pessoas questionarem meu caráter, revelarem supostos passados sombrios meus, questionarem o motivo de alguém ainda ver meus conteúdos, coisas inacreditáveis que fazia tempo que eu não ouvia. Eu sei que a internet é assim. Eu sei que tem gente que está só esperando a pessoa cometer um deslize, abrir a porta para ser criticada, para despejar o mais puro ódio em cima sem nenhuma dó. A única coisa que eu sinto que posso fazer nesse momento é tentar repetir e esclarecer alguns pontos aqui. Discordar não é odiar, menosprezar não é não entender. Eu apenas discordo de alguns pontos e vida que segue. Só que aquilo, você discorda repetidamente de 3 pontos de vistas de pessoas pretas, tá? Periféricas, talvez já foram periféricas, onde estão numa situação melhor, não sei exatamente, das meninas lindas, belas, maravilhosas, que já foram periféricas e que falam com prioridade. Você não discordou de uma opinião, você discordou de 3, e que, por mais que elas criticassem o mesmo conceito, ainda assim tem pontos diferentes, tá? Mas você criticou especificamente 3 mulheres pretas que falam com propriedade sobre o assunto. Mas você discorda todos os pontos que 3 pessoas pretas diferentes falam sobre o podcast? Você discorda das 3 pessoas pretas? Você quer realmente impor racismo em uma influenciadora, sendo que você fez o que você fez? Beta. Sabe? Eu acho que falta um pouco de consciência e um pouco de Simon Cowell. Você abre. Eu adoro criticar branco, não vou negar. Mas se eu abro, eu sou uma pessoa branca, eu abro a pauta, assim, eu vou ver o que tá em circulação. E eu vejo que só tem pessoas pretas falando. Amor, beijão. Eu posto malmente um Reels ou um TikTok. E olhe lá. Não há nenhuma passagem nesse vídeo onde eu questione a validade ou a capacidade das pessoas pela opinião que ela tem. Coisa que eu nunca fiz e nem vou fazer. Porque ainda tomamos uma discordância como uma agressão. O que me parece é que toquei num ponto sem perceber como as pessoas acreditam que é quase criminoso fazer o que é feito no Podpah. É tão absurdo no olhar das pessoas que é impossível rebater sem raiva. Eu não entendo. Ai, meu Deus do céu. Papo de branco da porra. O que eu quero mais é poder me divertir com o canal e debater com vocês de forma sadia. Então não fale sobre... Não pegue uma pauta que seja discutida por pessoas pretas e discorde de todas elas. Não faça isso pra poder achar que você é moralmente superior. Você falou tanto de moralmente superior e você não concordou com nenhuma pessoa preta e no final tá se achando como superior. Muitos de vocês discordam de mim, eu amo isso, mas outros acreditam que discordância é briga e o amor se torna um ódio em segundos. Não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer, mas tem passado de alguns limites pra mim. É amor é a internet, é sobre isso. E quando é um nicho específico, aí você tá no ponto. E quando você é uma pessoa que não tem vivência nenhuma, nenhum exemplo pra dar sobre e quer falar, opinar como se tivesse vivência, ai amor, aí realmente é só rever um pouquinho. Não posso deixar de perceber o quanto a repercussão desse vídeo tem me machucado, ainda mais quando não feri absolutamente ninguém. É só apagar o vídeo e calar a boca. Ainda estou pensando no que fazer deste canal daqui pra frente, mas fica aqui a reflexão. Eu não sou feita de ferro e tem horas que não dá pra fingir que tá tudo bem. Gente, aqui é o pessoal discordando, ó. Tenho que discordar da beta, não precisa ser robotizada, mas uma pesquisa básica para desenrolar o assunto é importante. Eu discordo completamente da beta hoje. E aqui, ó, pela fotinha ali no canto, ó, aqui é a Camila. Olha, aparecendo no recorde da beta, apesar dela ter discordado, flagra... Nossa, meu Deus do céu, hein, difícil daqui. Do que eu disse, minha opinião continua a mesma e até um pouco pior hoje em dia. Sim, porque eu faço de patente de mafiar. Além disso, o ponto de todas as críticas que aparecem no vídeo não é a formalidade, e sim a profundidade dos assuntos que mais parece um pires de tão raso, como a Estela falou, eu amo. E claro, a entrevista toda
não precisa ser profunda, mas algumas perguntas chaves, como disse a Joana, não machucariam a tal conversa de bar, até porque até na conversa de bar a gente tira lições muito boas às vezes. Gente, a minha conversa de bar, eu converso com um sociólogo, com uma pedagoga e com um formado em administração, não lembro que eu consigo. Então assim, tem um sociólogo no meio. Geralmente ele tá mais bêbado, mas a gente desconversa. Aí, enfim, eu ainda acho que esse argumento do sou favelado apenas reforça o estereótipo do pobre e principalmente do preto que não se esforça. Não se trata de elitismo nem de racismo, principalmente, até porque, né, pra se tratar de elitismo e de racismo, existe sim pessoas pretas na consciência delas, que elas podem ser racistas, né, Juju Todinho, Juju nesse café, tanto faz. E daí, mas pra isso também elas teriam que estar num ponto que é acima deles, né, não abaixo. Principalmente se as críticas estão vindo de 3 mulheres pretas e periféricas, né, RS. Nós que viemos da periferia e nos esforçamos todos os dias para fazer um bom trabalho na internet, justamente porque o preconceito chega muito antes do nosso conteúdo, não ganhamos nada criticando o Podpah, mas principalmente ninguém ganha nada quando esses mesmos preconceitos são reforçados por eles ao não fazerem o mínimo, né? No caso eles ganham sim, geralmente eles ganham bastante até, viu? E aqui de novo, eu não acho que fazer uma pesquisa básica na internet sobre o convidado vai deixar o programa robótico, muito pelo contrário, o diálogo ia fluir muito melhor, exatamente, né? A gente precisa parar de colocar pobre como burro e sem acesso à informação, temos que começar a assumir os BOs pela própria incompetência. Perguntar para um atleta de elite se quando ele compete para ganhar é um pouco difícil de aceitar. Qual outra resposta possível que não seja sim, eu compito pra ganhar? Aí gera uma pergunta rasa. A moça que falou sobre ignorância performática tá certíssima, que é a Camila, maravilhosa. Adoro a Beta, mas desgosto do respeito da diva. Eu entendo e concordo esse formato quadrado de entrevistas afasta o público, ainda mais os jovens, e que a conversa de bar seja proposta. Mas não é isso que me parece do Podpah. Eu sinto a vibe quase que de desleixo com a muleta de ser simples, porque é o que eles usam pra ter fechar público, gente, desculpa. A linguagem pode ser informal, mas acho que o mínimo de informação sobre o convidado não faz mal pra ninguém. E ela não entendeu isso, ela foi burra respondendo, ela não entendeu isso, desculpa. Foi burra. Ponto, não tem que falar, não tem pra correr, simplesmente foi burra e pronto, acabou. É isso, Beta Manchá, espero que quando você vai impor racismo em 3 pessoas pretas periféricas, tá? Você coloca a mão na consciência e tem um senso do ridículo e vê o que você tá fazendo, tá? Porque existe 3 pessoas pretas e não só 3 pessoas, 3 mulheres pretas, periféricas, que são que mais sofrem. Você ir lá e querer passar por cima com a sua propriedade de fala, tá? Sendo que você não tem alguma sobre o assunto, você tem que rever muito. Toma geralmente um chat Simancol, uma coisa assim, porque é difícil. É muito difícil, sabe? E sinceramente, eu não vou ensinar, eu não quero ensinar, gente. Ela tem acesso à internet, ela tem informação. Não vou ficar ensinando e passar pano pra uma coisa que se ela parasse, igual os meninos do podcast fizessem antes de entrevistar e antes de começar a gravar e pesquisasse um pouco mais, ela entendeu o assunto, tá? Às vezes não é só a gente abrir a pauta e simplesmente começar a falar e cuspir asneira. A gente tem que parar também e dar uma estudada, assim como o Podpah. Mas a gente sabe que eles não vão fazer, né? E a Beta realmente também não fez.